Vamos lá, nossa pequena caminhada. Vamos orar? Pai, aquieta o nosso coração, abre os nossos ouvidos. Precisamos ouvir a Tua voz. Como igreja, Pai, nós te pedimos que Tu mesmo repreendas toda ação de Satanás no nosso meio. E também, Pai, como igreja te pedimos para que Tu afaste todo o espírito de incredulidade entre nós. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada. Que o Espírito Santo venha vivificar a Tua palavra em nossos corações. Pai, nós te pedimos socorro, te pedimos ajuda. E também, Pai, te pedimos que nenhum que está aqui e daqueles que estão assistindo pereça, mas tenha a vida eterna. Não permita que Satanás roube do nosso coração a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vocês viram que no filme Satanás tentou roubar a palavra enquanto o intérprete explicava. E ele faz isso. Às vezes dá sono, às vezes é alguém ligando. E se você tem um celular aí, desligue esse celular. Não. É um momento que você tira para querer ouvir a voz do Senhor. Então, desde quinta, nós estamos estudando, e o tema é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o congresso que chamamos de Congresso do Novo Nascimento. E já falamos o que é novo nascimento: é a troca de natureza, sai a natureza humana e entra a natureza divina. O que não é novo nascimento, nós já falamos: ser membro de uma igreja, ser batizado, prática de boas obras, justiça própria, transferência de um grupo para outro. Nada disso significa regeneração. A regeneração se dá dentro de cada um de nós. Falamos por que nascer de novo. Porque somos portadores de uma natureza maligna, e com essa natureza nós somos filhos, por essa natureza, filhos do diabo. Como nascer de novo? Nós começamos e paramos por causa do tempo. Como nascer de novo? Já falamos aqui que a pergunta foi feita por Nicodemos: como pode? Jesus responde assim, no versículo 14. Então, Jesus estava trazendo Nicodemos para o centro da experiência. Ele fala que é necessário nascer de novo, mas o fato do novo nascimento se dá no Filho do Homem, Ele mesmo sendo levantado naquela cruz. Voltando ao filme, O Peregrino. O novo nascimento dele foi quando ele contemplou a cruz. Aquele foi o momento da libertação do pecado, tipificado naquele fardo que ele carregava,
E há um momento que na cena que foi feita a pergunta, como que você adquiriu este fardo? Lendo as Escrituras, porque a Escritura revela o que nós somos. Então foi muito interessante, e o fato é que o pecado só pode ser tirado naquela cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Nós lemos dois textos, Deuteronômio 32, 39, que ele fala, eu mato e eu faço viver. Aonde Deus nos matou? Em Cristo. E Isaías, eu só estou citando um texto que já lemos, 22, 14, que fala, essa maldade, que maldade? A minha natureza, a sua natureza, só pode ser perdoada pela morte. Agora, a exigência divina. A exigência divina. Ezequiel, eu vou falar o capítulo e demorar um pouco para o versículo para que todos acompanhem a leitura. Ontem eu tentei falar rápido, correndo. Não, calma. A Sônia ali já falou, calma, vai devagar. Não temos pressa, porque podemos encerrar. Amanhã nós temos a parte da manhã, temos a noite, não temos pressa. E há uma exigência. Parece-me que esse filme, eu não tinha pensado nele, para falar bem a verdade para vocês. Mas como ele retrata bem os nossos dias aqui, não é verdade? De uma forma assim, sucinta. Porque me surgiu essa ideia foi no sábado com um grupo aqui de jovens, conversando e falando com o Rafael. E foi ali que surgiu a ideia de trazer esse filme para a gente assistir. E não estava realmente no meu propósito. De repente me veio, eu falei assim, puxa vida, que filme bom para a gente assistir. E quem não esteve aqui para assistir o filme Peregrino, peça orientação para o Rafael e assista, para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Então, no início do filme, o que dizia lá? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:4 diz o quê? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Então, aqui cai por terra uma doutrina que corre por aí, da maldição. Nós temos que quebrar a maldição. Todos são malditos por causa da presença da natureza. A maldição é quebrada na cruz. Então não fique aí preocupado. O que o meu pai foi, eu posso ser o que ele foi, tem essas conversas por aí. E a Bíblia já deixa bem claro que a alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas são minhas. A responsabilidade é pessoal. Estamos falando aqui e dando muita ênfase, que Deus em Cristo nos atraiu naquela cruz. Na verdade, Ele atraiu a todos, mas muitos não querem, porque eles permanecem rebeldes. Então, a alma que pecar. Agora a pergunta que eu faço, quem pecou? Todos pecaram. Então, todos precisam morrer. A alma que pecar, essa morrerá. E quem pecou? Todos nós pecamos em Adão. Você já nasceu pecador, você já nasceu com a natureza pecaminosa. E que a Bíblia dá vários nomes. Iniquidade, impiedade, velho homem, ego, carne.
tudo de uma mesma essência. Nós nascemos assim, perversos por natureza. Então, todos nós, e a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, é uma exigência divina. Se ele disse que a alma que pecar, essa morrerá, e todos pecaram, conforme a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus, está em Romanos 6, 23, todos pecaram, então todos precisam morrer. Dito isto, Romanos 6, 23, depois que todos acharem. Primeiro, se você estiver anotando, dentro desse ponto que, como nascer de novo, se você quiser subdividir, você põe aí a letra A, são 4 coisas. A letra A, a exigência divina. Deus exige a morte do pecador. Não é o pregador que exige, é Deus. É Deus. Não adianta discutir com ele. Ele exige porque eis que todas as almas são minhas. E aí Romanos 6, 23 diz o quê? Dentro da exigência divina, são 2 textos, Ezequiel e Romanos 6, 23, esse que nós vamos ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Quem pecou? Nós. Então, precisamos morrer. Não tem saída. Hoje foi muito gostoso lá em Belfort Roxo, para um grupo lá de senhoras, e nós falamos esse texto aqui, falamos para elas, foi muito gostoso, um momento muito, muito precioso, porque falamos deste fato, que há uma necessidade do novo nascimento, e o novo nascimento é pela morte no corpo do Senhor Jesus Cristo. Se alguém quer nascer de novo, tem que morrer. Se você quer ser frutífero, você precisa morrer. Não tem outra saída. Então, o salário do pecado é a morte. Agora, como Deus... Qual foi o processo dele? Vamos pegar um texto, à luz do Velho Testamento, Zacarias, capítulo 3. Hoje eu não vou falar muito, eu vou falar só como, e amanhã, se Deus permitir, eu queria entrar um pouquinho sobre a confissão do fato. Se der tempo, a gente fala hoje, mas é a confissão. Mesmo que você agora saiba disto, a necessidade de confessar essa verdade. Mas vamos deixar um pouquinho para frente. Vamos lá. Zacarias 3, 9. Dentro deste atração divina, como nascer de novo? É um título. No subtítulo você tem agora a atração divina, dividido, agora tem 2 textos que nos ajudam. Zacarias 3, 9. É uma profecia já apontando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Como é que você pode interpretar esse versículo aqui? Primeiro, aqui está falando de Jesus, dessa pedra esculpida. Está falando da pessoa de Jesus Cristo. Como é que você pode interpretar esse texto à luz do Novo Testamento? Sendo que aqui é uma profecia. Veja, tirarei a iniquidade, está no futuro. Tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Como é que você pode ver esse texto à luz do Novo Testamento? Aí o texto que está interpretando este texto é João 12, 32.
que vocês vão ouvir agora, João 12, 32. É uma exigência divina, é atração divina. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha só, e eu, quando for levantado da terra, tirarei a iniquidade dessa. Agora, ele posto entre o céu e a terra, porque ele não está mais na terra, ele está entre o céu, pendurado naquela cruz, entre o céu e a terra, porque naquele momento ele atraiu a nossa iniquidade como princípio. Não só os pecados, as iniquidades caíram sobre ele, mas o princípio que é a iniquidade, o que nós somos por natureza. A nossa natureza rebelde foi colocada no corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos atraídos. Então, por favor, e hoje isso eu deixei um pouco claro para o grupo lá de Belfort Roxo, dizendo o seguinte: Cristo morreu por nós, é uma grande verdade e deve ser pregada, mas ela se completa quando você diz, nós morremos com ele, a morte dele foi minha, foi sua, foi de todos nós. Então, e eu quando for levantado da terra, atrairei. Ele atraiu você, a sua natureza para dentro dele. É lógico que o resultado foi não só uma separação, porque aí ele declara lá, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus morreu 2 vezes, ele morreu espiritualmente, porque o Pai virou as costas, e ele morreu fisicamente, em consequência do pecado. Adão também morreu, depois do pecado ele morreu 2 vezes. Ele morreu espiritualmente e morreu fisicamente. Jesus morreu espiritualmente e morreu fisicamente, por causa do pecado. Nós entramos nele, então nós o matamos. Quem matou Jesus? Os judeus o levantaram no madeiro, mas quem de fato matou o Senhor Jesus Cristo foi a minha natureza, a sua natureza perversa que entrou no corpo dele. Ali está falando da morte dele. Então, ele atraiu quantos? A todos. Eu passei por 4 anos no seminário, tentando ser liberto e não conseguia. Hoje eu dei esse testemunho lá também. Eu estudei 4 anos de teologia e eu era considerado no seminário o garoto na época, hoje não, espiritual. Eu levantava 5, 6 horas da manhã para estudar a Bíblia e tinha alguns professores que acompanhavam e eu era o convidado para ministrar porque eles me achavam muito espiritual. Eu tinha um comportamento, mas a minha oração antes de sair do meu quarto, que eu morava no quarto sozinho, antes eu falei assim, Jesus, não permita que eu caia, para não escandalizar meus irmãos. Então era sustentado por mim mesmo. Eu era o meu braço, mas essa experiência de regeneração veio pelo conhecimento da verdade. Quando me foi ministrado numa viagem que eu fiz, quando eu disse para o pastor, disse assim, eu durante 5 dias ministrando ali no barco, eram 10 ministrações durante o dia, e ele só me solicitava, eu não sei porquê. No 5º dia, você imagina quantas pregações? 50. No 5º dia eu disse, pastor, eu não tenho mais nada para dar. Ele disse, ninguém pode dar o que não tem. Você, Humberto, não passa de uma lata vazia. Você só faz barulho. Melhor, a Bíblia diz que feridas, como é que diz lá? Feridas, leais são as feridas daqueles que amam do que o beijinho, o massagear do ego. E aquilo para mim, aquela noite eu quase não dormi. E eu pensei em desistir da viagem, quando no outro dia ele ministrou a verdade que eu desconhecia.
Eu só sabia de um lado, que Cristo tinha morrido por mim, mas eu não sabia que eu tinha sido crucificado com Cristo. Então, eu já estou incluindo aqui, Iraci, o meu testemunho para vocês. Vocês estão dando testemunho, eu estou dando o meu aqui. Eu só conheci essa verdade, eu fui liberto quando me ministraram, quando ele ministrou para mim essa verdade que eu fui crucificado. E naquele dia eu perguntei, pastor, o que eu faço para ser liberto de mim mesmo? Ele disse, Deus, está escrito que todo que pede, recebe. Eu nunca esqueci isso. Todo que pede, recebe. Faça uma oração. Eu curvei a minha cabeça e disse, Pai, eu aceito a tua verdade e creio na minha morte. E recebo a morte de Cristo como a minha morte. Não tive nenhuma emoção, arrepio, meu cabelo não ficou, não levantou. Mas uma coisa eu tive, um sentimento de um gozo profundo e inexplicável. Uma sensação que a vontade era andar sobre aquelas águas. Nós estávamos sobre o Rio Paraná. A minha vontade era sair correndo, de alegria. Mas ninguém percebia isso. Era lá dentro. Um gozo muito grande. Porque eu não sabia que Humberto, com a fachada de religioso, com o título de pastor, estava indo para o inferno. Porque desconhecia. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não era liberto porque eu não conhecia a verdade que eu tinha. Era possuidor de uma natureza iníqua, perversa. Mas Humberto não praticava perversidades. Não. O problema aqui é que nós somos sendo maus. E aí, aquele fardo que eu carregava nas costas, foi quando eu criei na verdade de Deus, que alívio, graças a Deus. Mas aí o Satanás, ele continua atacando. Ele, não pense você que ele vai te deixar imune aos ataques. Ele vai atacar você. E aí, a atração divina foi quando Jesus foi levantar na terra, ele atraiu a você. Não precisa orar pedindo para Deus, ó Deus, eu quero ser atraído em Jesus. Ó Jesus, eu quero ser. Eu já fui, você já foi atraído. Não ore pedindo uma coisa que já aconteceu. Você já foi atraído, é um fato bíblico. Nós vamos falar um pouquinho. Agora, nessa nossa atração, se você escreveu aí o esboço, A é a exigência divina, o B a atração divina e o C a inclusão divina na nossa morte. Romanos 6:3. Romanos 6:3. Eu sei que vocês estão cansados, que a gente está aqui desde as 6 horas, e depois tem o testemunho, mas eu vou ser bem light para vocês, a gente já está encerrando. 6:3. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja só, Jesus naquela cruz atraiu você. Se você estivesse sozinho no planeta Terra, você teria sido atraído, correto? Então você o matou, porque você entrou no corpo de Jesus. Você foi batizado, inserido, mergulhado, plantado naquela morte. Então a morte de Jesus é a sua morte. Hoje eu exemplifiquei lá para as mulheres. Se você matar uma cadela com os filhotes, ela pode estar ali, prenha, que fala, né? Prenha, de 10 filhotes. Você mata a mãe, quantos cachorros você matou? Todos, os 10 lá dentro. Bastou um tiro só para matar 10. Foi isso que Deus fez. Ele matou um para matar todos nós, porque é uma exigência divina. A alma que pecar, essa morrerá. Então você entrou e o tiro foi esse. Aí eu considero para mim o tiro na minha vida foi Romanos 6,6, sabendo isso que foi crucificado.
Eu chamo isso aqui de uma Winchester 66, não existe isso, mas atingiu de cheio o meu coração. Sabendo isto que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Então, se você mata uma cadela com 10 filhotes, você matou 10 lá dentro. Porque os 10 dependiam da vida da mãe. Então, quando Jesus nos atraiu para dentro do corpo dele, e que ele morreu, nós morremos com ele. Fomos crucificados com ele. Por isso que fomos batizados. Aí a Bíblia diz, porventura ignorais, que é um grande impedimento, que é a ignorância. Não estou falando ignorância com força bruta, não. Estou falando ignorância é falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós não podemos ignorar isto, que fomos batizados, mergulhados no corpo do Senhor Jesus Cristo naquela morte. A morte dele é minha, sai daqui com convicção, é sua, é nossa. Não espere acontecer aquilo que já aconteceu. Então, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Letra D, 2 Coríntios 5, 14. A morte do homem. Estou passando para vocês aqui os atestados, né? O atestado de óbito que você pode carregar no seu coração. Eu morri. E aí o morto vai viver sempre levando o morrer e não reivindica direitos. Ele vai aprender a se relacionar conforme o peregrino e o esperançoso. Lembra a lição de vida? Considerando o outro superior a si mesmo, sem queixa, lado a lado, caminhando. Quem não tem dificuldade aqui? Temperamentos, mas com a vida de Cristo, você pode conviver. Pela vida de Cristo. Lembra da pergunta? As 3 filhas de Adão? Quais são? Concupiscência da carne, Concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As 3 filhas de Adão. Como foi que você venceu? Pela graça. Pela graça. E aí vai compartilhando um com o outro. E caminhando. E caminhando. Não tente caminhar sozinho. Não vira ermitão, não. Procure sempre estar juntos. Porque é nessa comunhão que a gente aprende muita coisa. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram? Sim. Todos. Quem ficou de fora? Ninguém. Você morreu? E depois? Ressuscitou. A velha vida foi sepultada. Não ressuscita mais o velho homem, viu? O velho homem fica sepultado. E quem ressuscita é Jesus Cristo em você. O que é um cristão? É aquele que não vive mais. É Cristo. É lindo isto? Só que nesse caminhar, muitos embates, cutucões, cotoveladas, fora, em casa, mas Deus reúne tudo isso para fazer uma coisa lindíssima na vida do regenerado: formar o caráter de Cristo. Esse é o assunto depois. Paulo diz: sofro dores até Cristo ser. Não é uma dor sozinha, não. Uma única dor. Dores de parto. Muitas vezes você tem que levar a cruz para suportar aquele irmãozinho cheio de dificuldade. Jesus, por ti, porque eu morri, eu não posso fazer nada, mas eu quero a tua manifestação diante dessa situação. E não é fugir, não. Tem gente magoada,
ressentida, sensível demais. E Deus precisa tratar dessa sensibilidade, viu? Nós somos muito sentimentais. Quem morreu, morre para si. Não vive mais reivindicando nada. A morte é para si, não vive mais para si. Isso é muito gostoso, mas é uma experiência profunda de morte. Então, para a gente, a exigência divina é a alma que pecar, essa morrerá. A atração divina, quando ele foi levantado. A inclusão divina, morremos com Cristo. A morte do homem, a nossa morte. E agora, identificados nele, a morte dele é a nossa morte. E a sua ressurreição é a nossa ressurreição. Estamos plenamente identificados nele. E quais são as implicações de uma pessoa identificada em Cristo? E aí seria um assunto para uma outra época, e você pode estudar na Bíblia, que perseguir um cristão é perseguir a Cristo. Receber um cristão é receber a Cristo. Fazer a um cristão é fazer a Cristo. Tudo que você fizer a um desses meus pequeninos, a mim, conhece esse texto? Isso, o que implica estar identificado em Cristo. Se você chutar a canela de um cristão, você está chutando a canela de Cristo. Tudo que fizer um cristão é a Cristo. Perseguir, o que Paulo diz? O que Jesus disse quando Saulo persegue os cristãos, os que seguiam o caminho? Saulo, Saulo, porque tu me... É estranho, mas Saulo podia dizer assim, eu estou perseguindo os cristãos, você está perseguindo a mim. Então, porque há uma identificação real. Então, perseguir um regenerado é perseguir a Cristo. Então, você bota sua barba de molho quando você estiver perseguindo um cristão. Pecar contra um cristão, está na Bíblia isso. Golpear a consciência de um cristão é golpear a consciência de Cristo. Está lá em 2 Coríntios. Tudo que fizertes a um cristão, a mim me fizeste. E receber uma pessoa, um cristão em casa, é receber o próprio Cristo. Aí você vai entender. Cozinhar em casa, para o nascer de novo, para cozinhar ou fazer a uma pessoa que está em Cristo, é para Cristo, e acaba aquela murmuração. Ai, meu Deus, que peso. Não tem mais peso fazer uma coisa para o nascer de novo, viu? Não tem mais peso. E para encerrar, a gente continua outro dia, mas o doutor Edgar, um irmão querido, médico lá de Curitiba, e todas as vezes que eu vou a Curitiba, a gente fica hospedado na casa dele. Ele contou uma história. Ele é um quadro que ficava na parede de uma clínica, e do lado direito ali tinha uma escada, e naquele quadro tinha uma pintura que era uma menina magrinha, sem muita porte físico, carregando um garoto nas costas, e esse era o retrato do quadro. E embaixo tinha alguém e uma frase dizendo assim, este menino é um peso para você. Aí ela responde, ele não é um menino, ele é o meu irmão. Ele não é um peso, ele é o meu irmão. Entendeu? Esse menino que eu estou carregando nas costas não é peso, é meu irmão. Então, se você está caminhando e você sabe que aquele irmão, aquela pessoa que está do seu lado, e Deus está te usando, ela não é peso não, viu? É o seu irmão,
ou a sua irmã. Então, a vida cristã é uma identificação completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus permitir, e a minha oração em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, como igreja, que o Espírito Santo imprima essa verdade no nosso coração. No coração de cada pessoa que aqui está. Que sejamos realmente verdadeiros cristãos. Cristãos que morreram com Cristo e ressuscitaram. Cristãos que podem dizer assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E não murmuração, e não queixa, e não cobrança, e nunca acusação. E nunca o outro que está do seu lado é um peso, mas um irmão. E quando você fizer alguma coisa para o irmão, é a Cristo. Viu? Quando você convidar alguém na sua casa que é um cristão, você vai fazer uma boa comida, não como um compromisso, mas porque você está fazendo a Cristo. Amém? Até amanhã, se Deus permitir.